Nesse primeiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui, como sempre, o nosso digníssimo advogado, contador e professor também, Giovanni D'Agostin, que vai trazer importantes informações para nós sobre as medidas emergenciais para a economia do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, Vilmar. Tudo bem na medida do possível. Nós temos que fazer uma saudação integral, porque este programa ele é apresentado em vários horários no nosso canal 6 aqui, o nossa Sul TV, Giovanni. Então, Vilmar, eu vim trazer para os telespectadores algumas medidas emergenciais adotadas pelo governo federal, com o fito de minimizar aí os prejuízos e os transtornos derivados do Covid-19, né, que vem afligindo aí a população mundial e a economia brasileira também. Exato. E essas medidas emergenciais são agora bem quentinhas, saídas do forno, não é, recentemente, né, Giovanni? Quase que diariamente o governo federal vem editando medidas provisórias e os seus ministros editando instruções normativas e regulamentações, né, acerca dessas situações emergenciais. Eu posso grifar para os senhores que o governo federal editou uma medida provisória no finalzinho no início desse mês de abril, na qual possibilitou a redução da jornada de trabalho, né, com a preservação da renda. O que consiste isso? Consiste a possibilidade de um empregador reduzir a carga de trabalho dos funcionários e reduzir também o salário proporcionalmente à redução da carga de trabalho, de modo em que o valor hora fica preservado. Existem percentuais de redução que o empregador pode adotar em conjunto com o empregado e que eu pretendo explanar para vocês. Então, o empregador pode, em conjunto com o empregado, reduzir 25% da carga horária dele. Nesse caso, a empresa vai pagar 75% do salário e o governo federal vai pagar 25% do valor que corresponderia ao seguro-desemprego. Sim. Né? Também pode haver a redução de 50% da carga horária. E nesse caso, a empresa paga 50% do salário e o governo federal paga o equivalente a 50% do seguro-desemprego. E também o empregador e o empregado podem acordar em redução de 70% da carga horária, sendo que, nesse caso, a empresa pagaria 30% do salário e o governo federal pagaria 70% ao valor que equivaleria ao seguro-desemprego. Bom, existem, dentro dessas medidas, a possibilidade de o empregador e o empregado acordarem individualmente. Neste caso, a empresa precisa encaminhar um aditivo contratual para o empregado, que pode ser por via eletrônica, não é? E o empregado, dando o aceite, começa a vigorar essas medidas, certo? O prazo de duração dessas medidas não pode ultrapassar a 90 dias, correto? E o empregado precisa dar o aceite, e essas medidas em caráter individual para salários até 3.117, corresponde a 2 salários mínimos, ou naquelas hipóteses em que o empregado tem curso superior completo e receba mais de R$ 2.202, que corresponde a 2 vezes o teto de contribuição do INSS. Sim. Esses acertos entre o empregado e o empregador, eles podem ser feitos, então, de forma particular, não precisa passar pelo sindicato? Muito bem. Então, para essas situações especialíssimas, que é o salário até 2 salários mínimos, via de regra, pode ocorrer de forma individual. Todavia, um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF e o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar no sentido que, independentemente de o acordo ser individual, o sindicato dos empregados daquela categoria precisa ser notificado desses acordos individuais para, querendo ou não, tomar providências. É uma notificação ou é uma homologação, Giovanni? Em tese, isso ainda não foi decidido pelo Pleno do STF. Perfeito. Né? Mas eu pressuponho que o sindicato, no final das contas do que vai ser julgado,
precisa receber a notificação e homologar esses acordos privados, esses acordos individuais, dá para se dizer dessa forma. Porque tem que ter agilização nisso, senão o tempo vai passando e a situação, a crise econômica está aí e as pessoas estão perdendo os empregos, né? Os escritórios de contabilidade estão sendo um braço direito mesmo das empresas nesse momento de crise. Então, o trabalho dos escritórios de contabilidade vem sendo muito intensos, né? Na maior parte das vezes, o escritório de contabilidade é a única forma de assessoramento que as empresas têm, né, nesse momento. Então, nós estamos recomendando que os escritórios de contabilidade juntem todos os acordos individuais que foram firmados com os empregados e encaminhem por e-mail mesmo para o sindicato da categoria dos empregados para que eles tomem as devidas providências, se achar assim necessário. Essa recomendação da formalização é super importante, porque o que não tiver formalizado lá adiante pode dar problema, não é? Pode dar problema na Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, essa parte formal ela é importante, não é? Exatamente. Uma outra situação que é importante destacar é que a empresa, né, tem um prazo de até 10 dias da formalização desse contrato individual, né, ou coletivo, né, se porventura o sindicato firmar uma norma coletiva, especialmente para os salários que ultrapassarem os 3.117, a empresa tem o prazo de 10 dias para informar para o Ministério da Economia, 10 dias da data desse acordo, tem os 10 dias para informar para o Ministério da Economia dessa ação tomada, para que o Ministério da Economia tenha tempo e subsídio para fazer o pagamento do valor do seguro-desemprego ao empregado, não é? Da parte do governo federal. Digamos os 70% aqueles. Ou dependendo da faixa, Dependendo da faixa, Sim. exatamente. E nesse caso, é possível informar nesse aplicativo os dados da conta bancária do empregado para que o governo federal faça o depósito direto na conta do empregado. Isso evita aglomerações, por exemplo, na Caixa Federal, que a gente está vendo aí nesses últimos dias, né, vem sendo noticiado pelos meios de comunicação. E está sendo muito incentivado todas as operações online, todas as operações via computador. Praticamente não há contato, digamos assim, que tenha que protocolar fisicamente, uma coisa que demande mais tempo e, inclusive, tire a regra do distanciamento que a gente está tão, né, já se acostumando a observar. Muitas empresas estão se adequando a essa nova rotina e já estão começando, inclusive, a implantar esses sistemas mais informatizados, não é, de pagamentos à distância pelo home office, não é, esses né? Aplicativos dos bancos. Inclusive, a nossa organização está se adequando também. Que, aliás, o home office foi um grande avanço que agora está servindo, não é, para essa situação atual na reforma trabalhista. O home office foi um avanço que a reforma trabalhista trouxe, né? A situação de poder trabalhar em casa com as mesmas situações de trabalho, de produção, etc., né? É verdade. E tem que fazer um aditamento também para fazer o home office, não é isso, Giovanni? Pois então, um pouquinho antes dessa medida provisória da redução, da possibilidade de redução da carga horária, também houve uma outra medida provisória autorizando o teletrabalho, né, que seria o home office. Não é? Nesse caso, é importante, sim, que a empresa encaminhe para o empregado um comunicado, né, acerca da realização dos trabalhos em casa, né? Se porventura o funcionário não tenha tecnologia, não tem infraestrutura para conseguir trabalhar de casa, a empresa propicia essa infraestrutura para o funcionário, enfim, trabalhar de casa, né? Isso é uma possibilidade que está previsto também numa dessas medidas do governo federal. Exatamente. E o cartão verde e amarelo, a medida provisória, acabou sendo aprovada pela Câmara dos Deputados e eu acho que vai realmente andar para frente essa nova possibilidade aí de geração de mais empregos. Eu acho que aos poucos a economia vai realmente reativando, reaquecendo, com todos os cuidados, distanciamento, higienização, etc., né? Precisamos fazer a roda girar, né? É isso aí, Vilmar. Só para finalizar, uma situação que é muito importante, além da redução da carga horária de trabalho, é possível também que o empregador e o empregado firmem a suspensão do contrato de trabalho durante esse período da pandemia, né? Então, da mesma forma que acontece com a redução, o empregador e o empregado podem firmar contratos individuais dentro daqueles mesmos limitadores de salário, suspendendo o contrato de trabalho e, nesse caso,
a empresa, dependendo do porte dela, se ela fatura até 4 milhões e 800, ela não precisa entrar com nenhuma parcela do salário. Se a empresa fatura menos do que 4 milhões e 800, ela não precisa, se fatura mais, ela entra com 30% do salário. E, nesse caso, o governo federal, ele arca com 100% do que equivaleria ao seguro-desemprego, né? Então, existe a possibilidade também, a gente sabe que em muitos ramos de trabalho, especialmente, vamos imaginar no comércio varejista, né, que tem as portas abertas, por exemplo, no centro de Porto Alegre, onde a restrição ela é bem severa, os funcionários não têm nem o que fazer no tocante a eventualmente trabalhar via teletrabalho. Então, nesse caso, a medida que se impõe para a preservação dessas empresas, muitas vezes, é a suspensão do contrato de trabalho, sendo que, nesse caso, o governo federal, para amenizar a crise, né, a subsistência mesmo do funcionário, pagaria 100% do que equivaleria ao seguro-desemprego. Então, era essa a dica que eu precisava dar para os telespectadores. Muito importante essas dicas, todas as dicas trazidas aqui pelo contador e advogado Giovanni D'Agostin, deixam muito claro para todos os empregadores, para todos os empresários e também para toda a classe trabalhadora que, primeiro, está realmente havendo uma boa vontade, não só no que diz respeito à boa vontade política, mas à boa vontade na prática dos governos todos em ajudarem nessa situação de crise. E segundo, é complexo, é muito complexo. O entendimento que a gente vai ter isso aí, por exemplo, colocado aqui pelo professor Giovanni, né, em poucos minutos, não dá realmente assim a tranquilidade, vamos dizer, de trabalhar tudo isso de forma isolada, de forma independente. Tem que ter assessoria. Por isso nós temos aqui esse espaço reservado, chamado Conversando sobre Contabilidade, para deixar bem claro que uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica vai ajudar e muito o progresso, a evolução e a tirar as incomodações que poderão vir, principalmente na Justiça do Trabalho, para as empresas. Um abraço a todos. Obrigado, Giovanni. Um abraço, saúde para todos.